Le castara mandala sei. Le ricasta la masui che ne menesi. Lei cala sore bandara sei. Shera la maste cala bandara sei. Keranaste cala mastui che ne menesi. Sharabanda la sera bandure que és. Paz do Senhor, irmãos, eu quero partilhar um texto convosco. Está no livro de Jó, Jó capítulo 38, versículo 2, que diz assim: quem é este que ofusca o meu conhecimento com desígnios sem conhecimento? É uma questão. Essa questão que se encontra aqui no livro de Jó, capítulo 38, verso 2, é uma questão muito pertinente que tem a ver conosco, né? Tem a ver comigo, tem a ver contigo. Porque muitas das vezes nós achamos que a nossa espiritualidade, né? A nossa espiritualidade nos capacita a falar, nos autoriza a falar daquilo que Deus não nos autorizou a falar. Porque nós encontramos aqui certos desígnios, certos pensamentos, né? Entre Jó, os seus 3 amigos e por último o jovem, não é? Que vão seguindo em uma certa sucessão de uma conversa, não é? Entre eles, Jó dizendo que tem razão e os 3 amigos provando para ele de que Jó estava a sofrer porque alguma coisa de errado estava na vida dele. Bem, a questão é que todos estavam errados, porque a nossa espiritualidade não nos autoriza a falar de coisas que Deus não nos mandou falar. Porque Jó estava a pensar que a espiritualidade dele, por aquilo que ele fazia por Deus, as obras que ele fazia, não é? Porque você vai observar no livro de Jó ao decorrer de que ele oferecia esmola, ele fazia as boas obras, não é? Então ele pensava que as suas boas obras, não é, que poderia livrá-lo daquilo que Deus estava a fazer. Bem, na verdade Jó não estava a entender os planos de Deus, então ele estava a questionar. O momento da dor é o momento em que a pessoa não consegue pensar com muita clareza. Então a Bíblia declara de que eles deram tantos e tantos discursos e Deus quando apareceu quando apareceu para Jó, não é? E ele, naquele redemoinho, quando Deus aparece, ele diz: quem é este que tenta ofuscar o meu conhecimento com desígnios sem pensamento, sem conhecimento? Bem, muitos de nós hoje em dia temos ofuscado o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus vai muito além daquilo que nós podemos pensar ou imaginar. Nós precisamos entender que existem coisas que nós sabemos, as que nos foram reveladas e as coisas que não nos foram reveladas que pertencem ao Senhor. E você sabe as coisas que não nos foram reveladas, você as conhece? Claramente que você não as conhece. Claramente que eu não as conheço. Mas se você não desfrutar das coisas que já nos foram reveladas, você jamais poderá desfrutar, talvez, das coisas que ainda não nos foram reveladas, não é? Porque as coisas que ainda não nos foram reveladas, um dia nos serão reveladas. Por isso, na eternidade, muita coisa nos será esclarecida. Aleluia. Todas as nossas dúvidas, todas as nossas inquietações nos serão reveladas. Se Deus pode ser defendido, se Deus pode ser compreendido, é porque Ele não é Deus. Deus não precisa que ninguém lhe defenda. Ele tem capacidade suficiente para se defender. Então, muitas das vezes, os homens tentam criar desígnios e pensamentos pensando que estão a defender Deus. Deus não precisa da tua ajuda. Deus não precisa que você lhe defenda. E se Ele pode ser compreendido é porque não é Deus. Você acha que pode compreender a Deus? Porventura poderá perguntar ao barro: por que me fizeste assim? Essa é a questão que Deus diz lá para os filhos de Israel. Então precisamos, né, observar isso e tentar reaver nossos conceitos. E esses conceitos precisam estar baseados naquilo que a palavra de Deus diz. Esses conceitos precisam estar baseados naquilo que o Eterno nos orienta a viver. Por isso, nós precisamos adentrar a estes lugares,
a estes lugares onde o Eterno nos mostra a nossa condição, de que nós somos apenas pedaços de barro, nós somos simplesmente mortais, somos mortais. Ele é imortal. Então, muitas das vezes as pessoas pensam, não, esse não é Deus, não é aquilo, não, Deus não existe, Deus é aquilo, não sou Deus. O homem natural não pode compreender as coisas do Espírito porque eles são loucura. Porque as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. A profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quem primeiro lhe deu para que depois pudesse lhe retribuir. Quão insondáveis são os seus, aleluia, quão insondáveis são os seus caminhos, quão inescrutáveis são os seus juízos. Sim, inescrutáveis são coisas que nós não podemos compreender. O caminho de Deus é incompreensível, você não pode entender o caminho que Deus trilhou, você não sabe. Você não sabe onde Deus trilhou. Por isso que Deus, quando aparece, diz: se você tem conhecimento, me responda. Aonde estavas tu quando delimitava a terra? Aonde estavas tu quando formava as estrelas e as chamei uma por seu nome? Onde estavas tu quando fiz o mar? Onde estava tu quando formei a terra? E todo o conhecimento deles foi destruído. Razurushili, o seu 14 tudo que eles sabiam foi derrubado, caiu por terra. Então muitas das vezes nós pensamos que sabemos, mas não sabemos. Por quê? Porque Deus apanha os sábios na sua própria sabedoria. Eles pensam que são sábios, mas são tolos. São desígnios, são pessoas que estão rodeadas de desígnios sem conhecimento. Porque quando você tem um conhecimento superficial de Deus, você criará desígnios sem conhecimento. Porque você vai pensar que o que você leu de Deus é aquilo que define quem Deus é. Deus é muito mais além daquilo que nós lemos nas Escrituras. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que se tudo o que Jesus fizesse fosse registrado, em nenhuma biblioteca caberia. Mas Jesus fez o quê? Mas através dos discípulos, ele fez com que o que foi escrito nos pudesse dar um certo conhecimento de quem Jesus era. E o que Jesus fez? Quando você nunca experimentou quem Deus é, você vai criar bué de conceito na tua cabeça. Você vai achar que Deus é aquilo que você pensa que é. Você vai pensar que Deus é aquilo que você leu em algum lugar por aí, em algum livro de história. A Bíblia é o livro de Deus. Quando você lê a Bíblia, o livro de Deus, você precisa orar para Deus te confirmar o que você está lendo no livro de Deus. Porque o Espírito se manifesta em corpos. O Espírito se manifesta em corpos humanos. O templo de Deus é o corpo do homem, onde habita o seu Espírito. Quando você suplica, quando você ora a Deus, quando você busca a face de Deus, quando você ora a Deus, me mostra que está nas Escrituras. Deus me confirma o que você falou. Deus, a tua palavra diz que o Senhor vai se revelar se nós te buscar. Quando você começar a buscar, quando você começar a questionar, Deus vai se revelar a você. Deus vai vir até você, Deus vai se revelar. Deus vai te fazer conhecer. Deus vai mostrar a você o rosto dele. Ele diz que se me buscardes, eu me deixarei achar. Então vocês me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração e de todo o vosso entendimento. Muitas das vezes os homens superficialmente tentaram buscar a Deus e não lhe encontraram e ficaram frustrados, levantaram ainda conceitos. Deus não existe. Essa coisa de Jesus é coisa dos brancos. É uma arma dos brancos para escravizar os negros. Estás perdido em vossos pecados, disse Jesus. Se vocês não crerem que Jesus Cristo é o Senhor, morrereis em vossos pecados. Não existe outra saída, outra solução. É Jesus. Ele amou-nos profundamente, enviou seu Filho unigênito e não tenta discipular Deus, não tenta dizer. Você acha que os teus conceitos baratos podem definir quem Deus é? Você acha que os teus conceitos baratos podem discipular Deus? Não. Você é um pedaço de barro. Deus é muito além daquilo que você pode pensar. Deus é muito mais além daquilo que nós pensamos. Eu amei demais uma coisa que eu ouvi a respeito de Martinho Lutero. Ele disse que como é que você pode entender a Deus se a nossa cabeça é como um copo, é como uma água num copo, né? Num copo assim, aquele copo stacane, aquele copo de vidro que a gente bebe lá, né? Estás a ver?
A nossa mente é como aquela água que está lá. E Deus é como todo o oceano. Como é que você vai entender Deus? Deus não é... Aleluia. Então nós precisamos realmente deixar que os nossos desígnios, os nossos pensamentos errados tentam descrever quem Deus é. E Deus começa a perguntar a Jó no capítulo 39 de Jó, no capítulo 40, no capítulo 41. E Jó ficou calado e ele disse: Senhor, coisas maravilhosas demais falei. Ele está a dizer que eu falei de coisas que não sabia, Senhor. Eu falei de coisas que eu próprio não conhecia. Eu falei de coisas demais. Ele disse: Senhor, eu me arrependo na cinza e no pó. Jó reconheceu a sua miséria, ele olhou para dentro de si e ele viu que, Senhor, realmente eu me arrependo. Eu pensei que a minha espiritualidade é que fazia Deus se mover. Eu pensei que a minha espiritualidade é que poderia mover o favor de Deus na minha vida, mas ele não entendia. Você acha que o que você sabe, o que você tem a respeito de Deus, você acha que a tua integridade é que move Deus para fazer na tua vida? Não, a tua integridade não faz com que Deus faça na tua vida. A tua integridade cria em você músculos espirituais, e esses músculos espirituais que criam em você te dá a ousadia de você adentrar no trono da graça com ousadia, assim como Paulo dizia muitas vezes. Se você ler os escritos de Paulo, vai dizer que ele com consciência limpa. Isso fala de caráter, de integridade. A tua integridade te dá o acesso ousado ao entrar no trono de Deus. Mas Deus não faz porque a tua integridade é que Ele faz mover. Deus faz na tua vida. Deus ele mostra o seu favor na tua vida, no teu ministério. Não é porque você é íntegro, não é porque você fez. Deus mostra porque Ele é soberano, por causa daqueles que Ele quer salvar, por causa daqueles que Ele quer alcançar. É por isso que Deus faz, é por isso que Deus nos alcança, é por isso que Deus mostra o seu favor, é por isso que Deus multiplica a graça, é por isso que Deus multiplica multiplica a unção, multiplica a sabedoria, multiplica o favor. O pensamento de Deus é muito mais maior do que nós podemos pensar. A profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Paulo estava a descrever lá no livro de Romanos, capítulo 11, versículo 35 a 38. A profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis são os teus caminhos. Quem lhe deu primeiro para que depois pudesse lhe retribuir? Quem é que deu a Deus para que depois pudesse lhe retribuir? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória a ele eternamente. Amém. Sim, Deus é muito mais maior. Aleluia, aleluia. Leste calabandorei, lei calacera mandoleba si que lebanai, lei cataramaste calabandore manácia. Nós pensamos que os nossos desígnios, nossos pensamentos é que fazem com que Deus se mova em nosso favor. Os nossos desígnios baratos é pensar que a nossa espiritualidade é que faz com que Deus se mova. Não, Deus não se move porque você é bom, porque você fez alguma coisa boa. Sabe quando Deus ficou calado e colocou Jó naquele negócio para ser provado? Jó ficou muito frustrado com Deus. Ele disse: se Deus aparecer, eu tenho razão. Eu sou inocente. Que tipo de inocência pode haver num corpo de homens corruptos? Que tipo de inocência pode haver? Não há nada. Mas esse Deus que tanto nos amou enviou seu Filho, né, gente? Para nos remir, para gerar aquilo que faltava. Justiça de Deus. Por isso que Cristo é a justiça de Deus para nós. E Ele nos justificou gratuitamente pela fé. E um novo caminho foi aberto por causa de Jesus Cristo. E Jesus, Ele padeceu tudo aquilo por nós.
Porque que ele tem que morrer por mim? Isso não é questão tua. Você precisa acreditar e aceitar o amor de Deus. Nós precisamos olhar, nós precisamos atender para o chamado de Deus. Claramente que eu morri naquela cruz por você. E o que é que você faz por mim? É tempo de você deixar os teus desígnios sem conhecimento de lado. Pensamentos vazios. Aleluia. Então que você pense nisso. Que Deus possa te abençoar.